De Cristo, meus irmãos, mais uma vez, aqueles que acompanham o canal Reino de Deus, hoje a gente vai estar tratando sobre mais um assunto acerca das profecias de Deus. Lembrando que antes da gente começar o estudo, eu vou pedir para que os irmãos se inscrevam no canal, aqueles que não se inscreveram ainda. Eu vou estar pedindo para os irmãos estar clicando para fazer a divulgação do canal e também compartilhe com seus amigos esses nossos estudos. Então, o tema que eu quero tratar hoje, muito significativo para compreender as doutrinas da graça de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas ainda não compreendem a graça de Deus, nem sabem muito sobre a diferença da lei e graça que existe na palavra de Deus. E eu quero tratar um pouco sobre esses assuntos hoje. Quando você olhar para Atos 15, você vai ver que Tiago, falando sobre os gentios, ele vai falar sobre esse tabernáculo de Davi, citando o profeta Amós, que o que estava acontecendo era que os judeus, ainda não compreendendo completamente a graça de Deus, estavam confundindo a cabeça dos gentios que estavam se achegando a Deus. Então, por isso, Paulo e os apóstolos, como Tiago e alguns outros, se levantam e fazem aquele, como chamam, o primeiro concílio de Jerusalém, né? Alguns chamam assim, e ali é explicado essas questões para que os judeus não confundissem a cabeça dos gentios, e foi dado algumas normas para que eles cumprissem, né? Mas esse não é o foco do vídeo hoje. Agora, perceba o seguinte, que se Tiago está citando Amós, ele tem todo um contexto na mente para citar Amós. Por quê? Porque é uma profecia significativa acerca dos tempos futuros, das coisas que haveriam de acontecer, né? E essa expressão tenda de Davi, ela vai nos revelar muitas coisas. Então, na escritura você vai ter dois tabernáculos ou duas tendas. Uma chamada Tabernáculo do Testemunho, que foi edificada por Moisés, e uma outra chamada Tenda de Davi. E a gente vai entender já as diferenças dessas tendas, né? Uma vai tratar da separação do homem para com Deus, e a outra vai tratar do homem se religando a Deus. Romanos nos diz que Cristo nos religa a Deus. Faz a ligação que o homem estava separado de Deus, e liga o homem novamente para com Deus por meio do seu sangue, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então nós temos que ter algumas profecias em mente. Então nós vamos estudar esse tabernáculo de Davi para compreender que Deus, por meio desse tabernáculo, estava falando da graça de Deus aos homens. Enquanto o tabernáculo de Moisés falava acerca da separação do homem para com Deus, o tabernáculo de Davi fala da restauração do homem estar na presença de Deus. Em Êxodo 15, Moisés está profetizando juntamente com o povo acerca das coisas que viriam. E nesse cântico você vai ver que Deus, vai misturar tempos passados com tempos futuros. Então, às vezes você vai ver que tem coisas que estão sendo faladas que apontam para aquele tempo, mas às vezes tem coisas que apontam para o futuro. Mas isso não é o foco do estudo neste momento. Então, eu vou ler o verso 1 de Êxodo 15, que vai dizer o seguinte para nós. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar seu cavalo e seu cavaleiro. Aqui você vê que Moisés e os filhos de Israel estão cantando um cântico profético a Deus. E você tem que ver que em Êxodo nos diz que foram mais ou menos 600 mil homens que saíram da terra do Egito. E quando você vê a expressão Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico ao Senhor, Deus está apontando que esse é um cântico profético, que ali houve um evento sobrenatural, onde Moisés e os filhos de Israel estavam cantando profeticamente a Deus. Isso vai nos revelar muitas coisas. Então você vê que o povo estava profetizando com Moisés. E nesse cântico eles vão começar a falar de coisas futuras. Quando você olhar a partir do verso 12, mais ou menos, você vai perceber que há algumas coisas proféticas ali. E se você somar com Apocalipse 12, você vai ver que é tremendo o contexto lá, porque é uma continuação daquela profecia de Apocalipse 12. Lembrando que Apocalipse 16, quando você vê que é o contexto das pragas, onde você vai ver que o povo de Deus vai estar no mar de vidro, você vai ver que diz que naquele momento eles estavam cantando o cântico de Moisés e juntamente com o cântico do Cordeiro. Então, por que é interessante olhar para esse cântico de Moisés? Porque Apocalipse está citando ele. Então, se Apocalipse está citando esse cântico de Moisés para nós, é porque tem coisas nele para que a gente olhe. Então, por isso que essa profecia de Êxodo 15 é uma continuação das profecias de Apocalipse. Então, vamos atentar para o que está dizendo aqui em Êxodo 15, que é o cântico de Moisés. Vai dizer assim, a partir do verso 16 nós vamos ler. Depois, eu peço para que os irmãos leiam os versículos anteriores, eu só não vou ler por causa do motivo de tempo. Verso 16, Êxodo 15. Sobre eles cai medo e pavor pela grandeza do teu braço e emudecem-se como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe este povo que tu adquiriste.
Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então percebemos o seguinte nesse cântico. Aqui você está vendo que Deus vai introduzir o povo no tabernáculo que as mãos do Senhor estabeleceram. Você pode ler o que a gente acabou de ver aqui na Bíblia. Então aqui está falando de um tabernáculo estabelecido não pelas mãos do homem, mas pelas mãos do Senhor, né? Então o cântico está falando sobre coisas futuras para nós. E note que nesse ponto diz, né? Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Perceba que eles não utilizam a expressão tu nos introduzirás, mas fala da expressão tu os introduzirás. Ou seja, esse povo estava falando sobre outro povo. E este povo seria introduzido. Por quê? Porque Deus já estava mostrando que aquele povo não estava apto a entrar onde? No tabernáculo edificado pelas mãos dele. Mas a gente vê que no livro de Hebreus é dito o seguinte sobre o povo de Deus, na verdade sobre Cristo, né? Que Cristo adentrou o tabernáculo mais perfeito, não feito por mãos, isto é, desta criação, ou seja, falando de homens. Mas entrou no verdadeiro tabernáculo, nos céus. Então o tabernáculo que está sendo mostrado aqui em Êxodo 15 é esse que está apontando em Hebreus, capítulo 8, 9 e 10. Que é o verdadeiro tabernáculo onde Cristo entrou e nós no seu corpo entramos juntos. Então quando fala de introdução no tabernáculo, está falando de quê? De sacerdócio. Você consegue perceber que Deus está mostrando aqui o povo sendo um sacerdócio introduzindo nesse tabernáculo? Então Deus está falando de um povo sacerdote, de um sacerdócio. E Deus está falando aqui não apenas da tribo de Levi, mas de todas as tribos sendo introduzidas nesse tabernáculo. Então esse é o propósito que Deus tinha desde o começo, que toda nação fosse uma nação sacerdotal, mas esse propósito foi, de uma certa forma, desviado por um tempo. E Deus tipificou isso onde na vida de Sara e de Agar. Quando você olhar para Gálatas 4, Paulo mostrando o contexto das duas alianças, ele vai falar sobre Sara e Agar. Sara era quem tinha sido feita a promessa, mas por causa da falta de fé de Sara, você vê que ela chama Agar. Então Agar ela vai aparecer e vai dar um descendente a Abraão. Só que esse descendente ele apareceu por quê? Por causa da falta de fé. Quando Sara não teve fé, foi chamado Agar e por causa disso nasceu Ismael. Mas o propósito da promessa com Deus sempre foi com Isaac. Mas ainda que Ismael tenha aparecido, você vê que o propósito com Isaac não foi desfeito, né? Ismael foi feito por um tempo, foi por um tempo filho de Abraão, mas na carne. Só que aquele que era considerado filho de Deus, de fato, era Isaac. Então é isso que Deus está nos mostrando. Ainda que certas coisas tenham aparecido na primeira aliança, não era a vontade de Deus exatamente o que estava na primeira aliança, mas sim o que viria depois. Então por isso que está nos mostrando aqui, que esses aqui que não puderam entrar nesse tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo, eles eram como Ismael. Mas os que viriam depois, o qual eles estão profetizando, seriam como Isaac. Então esses teriam parte aonde? Na promessa, e esses estariam aptos a entrar no tabernáculo. Agora, vamos atentar que Deus não fez isso sem dar testemunho, Ele não fez isso sem mostrar para o povo que Ele deu chance para o povo. Então a gente vai ver que a condição para que isso acontecesse está lá em Êxodo 19. Diz assim: no terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó. Preste atenção nesse termo, casa de Jacó. E anunciarás aos filhos de Israel. E vai dizer: vós tendes visto o que fiz aos egípcios e como os vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe até mim. Isso está aparecendo em Apocalipse 12, depois você pode ver também. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino sacerdotal, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que nesse momento Deus está dando uma condição para os filhos de Israel para que eles fossem uma nação sacerdotal. Mas a condição dessa promessa era de que o povo cumprisse os mandamentos e guardasse a aliança de Deus. E Moisés sobe até o monte e ficando 40 dias lá, e o povo vai se desviar de Deus. O povo se desvia de Deus e por causa desse desvio,
você vai ver que a aliança vai ser quebrada. Então Moisés vai descer com as tábuas da aliança e vai quebrar elas, né, perante o povo, mostrando que eles quebraram a aliança. E quando Moisés desce e revela ao povo o seu pecado, ele fala assim para os filhos de Israel, né? Isso está em Êxodo 32. Eu não vou ler aqui por motivo de tempo, mas depois os irmãos podem ler em casa. Vocês vão ver que Moisés fala: aqueles que são do Senhor, que venham até cá. Então, naquele momento, todos os filhos de Levi se reúnem em volta de Moisés, mostrando arrependimento. Então, eles vão executar os seus irmãos, os idólatras. E nesse momento, a Escritura vai nos mostrar que eles são consagrados a sacerdotes do Senhor. Os únicos que se arrependeram do seu pecado foram justamente a tribo de Levi. Por isso, nós vamos ver que o sacerdócio de Deus vai parar na tribo de Levi, em especial na casa de Arão. Só que a vontade de Deus é que todo o povo fosse sacerdote, as 12 tribos. E sacerdócio significa o quê? Adentrar a presença de Deus. Mas isso foi tirado por um tempo e caiu só sobre Arão. Arão era o único que estava tendo acesso à vontade de Deus. Estava tendo acesso à presença de Deus. E todo o outro povo, o restante do povo, ficava atrás da onde? Daquele véu. E aquele véu estava apontando a separação do homem para com Deus. Então perceba que no véu havia um querubim. E esse querubim, ele aponta para nós o que? A separação de Deus para com os homens. E o que separa os homens de Deus? Justamente é o pecado. Isaías fala: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Então, veja que Isaías está mostrando o que aconteceu em Gênesis, onde o homem pecou e houve separação de Deus para com os homens. E para confirmar isso da questão do véu, onde há um querubim, veja aqui o seguinte, que quando Adão peca, Deus expulsa o homem para fora do paraíso. E o que vai ser colocado fazendo a separação do homem para a árvore da vida ou o paraíso? Justamente era o que? Um querubim. Então, quando Deus coloca um querubim naquele véu daquele tabernáculo, Deus estava mostrando essa separação do homem para com Deus. Então aquele querubim está representando essa separação de Deus com o homem. Mas quando Cristo morre e ressuscita, você vê que o véu vai ser rasgado de cima para baixo, ou seja, veio do céu para a terra. E o interessante é que quando você vê que aquele véu é tirado, já não vai mais haver a separação de santo do santo, mas todo lugar vai se transformar em santo do santo. Então você consegue ver que aquele véu fazia essa separação, fazia a divisão onde você ia ter santo e santo dos santos, mas quando o véu é tirado, você vai ter um compartimento só. De modo que todo o tabernáculo vai se transformar em Santo dos Santos. Então todos os utensílios que estavam no primeiro compartimento, quando você tira o véu, automaticamente eles estão sendo introduzidos aonde? No Santo dos Santos. É isso que a gente vê quando aquele véu está sendo tirado. Então é isso que Deus estava nos mostrando, que a separação de Deus para com o homem estava sendo tirado por meio da morte e ressurreição de Cristo. Mas Deus estava mostrando que a vontade dele sempre foi de que o homem estivesse na presença de Deus. Mas por causa do pecado, por causa da dureza do coração, quando nós olhamos para Êxodo 15, já estava sendo testemunhado que eles não eram aptos de entrar. Mas quando ele fala, tu os introduzirás, ou seja, ele estava falando do povo que viria, que seria regenerado em Cristo e teria a aptidão de entrar nesse tabernáculo por meio de Cristo. Por que eu quis citar a profecia de Amós falando do tabernáculo de Davi? A gente vai ler um trecho da Escritura que vai apontar para nós o que eu quis dizer com isso. Então, o que significa a tenda de Davi? Vou resumir um pouco por causa do tempo, por causa da minha bateria. Tenda de Davi significa uma tenda que Davi armou para colocar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representa o quê? A presença de Deus. Nós vemos que no livro de Samuel, a Arca de Deus ela foi tomada pelos filisteus. E depois essa arca vai para a casa de Abinadab vai para a casa de Obed-edom. Né, quando Uzá ele peca. E depois quando Davi traz a Arca da Aliança de volta, você vai ver que ele vai levar para a cidade de Davi. E na cidade de Davi ele vai edificar uma tenda onde a Arca da Aliança vai ser introduzida, e nós já vamos entender isso. Vamos ler 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 13, que vai dizer assim para nós: quanto aos que levavam a Arca do Senhor, tinham dado 6 passos e sacrificavam um boi e animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Verso 17 vai dizer assim: introduziram, pois, a Arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe havia armado. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Olha que tremendo isso, meus irmãos. A diferença do tabernáculo de Moisés
para o tabernáculo de Davi é que no tabernáculo de Moisés você tinha separação de santos para o santo dos santos. Mas essa tenda que Davi armara era uma tenda simples, onde não havia separação. Era uma tenda que ficava aberta e a arca foi introduzida ali dentro. E agora todo o povo estava tendo acesso à arca de Deus. Ter acesso à presença de Deus significa o quê? Que aquilo que Arão podia fazer, que apenas ele podia fazer uma vez por ano, agora você vê que Davi estava fazendo com que o povo fizesse isso também. E é nesse momento, vai acontecer um evento que muitas pessoas não sabem o que significa. Mas ali Davi estava restaurando o que era desde o princípio a vontade de Deus, porque nós vimos que o povo que foi estabelecido, o sacerdócio, era justamente a casa de Arão, que vinha de Levi. Mas aqui, Davi está se estabelecendo um sacerdócio de 12 tribos, pelo menos prefigurando elas. E a gente vai entender por quê. Diz assim, verso 14: E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido num éfode de linho. Esse éfode de linho, quem podia usar era o quê? Os sacerdotes. Era uma veste sacerdotal. E Davi, conduzindo o povo, as 12 tribos, estava vestido desse éfode sacerdotal, conduzindo o povo para que a arca de Deus fosse introduzida dentro da tenda que ele havia estabelecido. Você consegue que Deus está mostrando aqui em figuras um sacerdócio da tribo de Judá? E esse sacerdote da tribo de Judá está conduzindo o povo a introduzir a arca na casa de Deus, ou seja, naquela figura da casa de Deus que é a tenda de Davi. E nessa tenda não havia separação, porque todos os homens podiam contemplar a arca. Isso estava prefigurando o quê? O ministério de Cristo, onde por meio de Cristo nós podemos contemplar a arca também. Porque já não há mais separação de santo dos santos. E Deus estava dando testemunho de que assim como Deus profetizou em Êxodo 15, que ele tinha vontade de introduzir todo o povo no tabernáculo estabelecendo pelas mãos dele, agora você vai ver que Davi está introduzindo todo o povo aonde? Nesse tabernáculo, onde está a presença de Deus e não há separação. Então, por isso que no livro de Atos, Tiago vai falar do tabernáculo caído de Davi. E nesse momento ele vai juntar aqui os gentios que agora estão se chegando ao tabernáculo de Davi, que é um tabernáculo que não há separação. E se não há separação, os homens estão se achegando a Deus. E se estão se achegando a Deus, Deus os está fazendo os sacerdotes. É isso que Deus tinha em mente. Então você vê que Davi aqui dançava, inspirado pelo Espírito Santo, e ele estava vestido de um éfode de linho, que apontava para o quê? Para um sacerdócio. Então você está vendo uma figura de Cristo introduzindo o povo na presença de Deus, que é a Arca da Aliança, com todo o povo sendo feito nação sacerdotal. E Pedro vai confirmar isso para nós. Verso 9, em 1 Pedro, capítulo 2, vai dizer assim para nós: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou dentre as trevas para a sua maravilhosa luz. Olha essa expressão, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Então aquela promessa que Deus fez para Israel em Êxodo 19, onde diz que se eles obedecessem a aliança, eles seriam feito uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal, compreenda que em Cristo nós também estamos sendo feito uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. Por quê? Porque segundo a figura de Davi, introduzindo o povo até a Arca da Aliança, Deus está fazendo o mesmo com a gente por meio de Cristo.